Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente vai falar sobre dois volantes. A possível proposta que o Inter está recebendo de Portugal pelo norte-americano Johnny, quanto que o Inter deve colocar nos cofres e quais outros clubes estão interessados no volante de 21 anos do Internacional. Em contrapartida, caminho livre e aberto para o Inter tentar fechar com o colombiano Gustavo Cuéllar. O Corinthians está saindo da negociação, como que o Inter está enxergando essa possibilidade, eu tô te trazendo os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito e dá uma brincada em KTO.com. Tem muita Libertadores essa semana, tem final da Champions League, Manchester City e Inter de Milão no sábado e tem, claro, muito Campeonato Brasileiro também para vocês se divertirem lá em KTO.com, tá certo? Pessoal, eu quero começar pela informação envolvendo o volante Johnny, porque tem uma informação circulando da possibilidade do Sporting de Portugal ter colocado uma proposta na mesa do Internacional. Eu vou trazer o que eu conversei com o Inter, com o staff do atleta e pessoas próximas do volante Johnny, tá? E quero deixar claro aqui que me foi garantido, não há proposta do Sporting de Portugal pelo Johnny, mas há uma aproximação grande do clube português com o Stefano Castanha, representante italiano do Johnny lá na Europa. Ele tem circulado o continente europeu, conversando com diversos clubes, não só sobre o Johnny, mas outros jogadores que ele tem, inclusive o volante norte-americano do Internacional. O que eu tenho, tá? O Sporting fez uma aproximação nas últimas semanas e está forte no páreo com o Real Betis da Espanha. São os dois principais interessados. O Real Betis da Espanha, que o Stefano Castanha já tinha ido para a Espanha, acompanhou uma comitiva do Real Betis no final da temporada passada e conversou com pessoas do Real Betis. Ele tem um trânsito especificamente com esse clube lá na Espanha. O que eu sei também é que o William Thomas estava muito alinhado com o Stefano Castanha para essa questão da venda do Johnny. A saída do William não coloca em xeque a venda, mas deu uma atrasadinha nisso. Mas o que eu sei? O Johnny de fato interessa hoje, especificamente, a dois clubes no cenário europeu, Betis e o Sporting. A diferença, o Betis conversou sobre valores. O Sporting também conversou sobre valores, mas não botou proposta oficial. Lá nos bastidores se fala de que na conversa entre Inter e Sporting e staff do Johnny, o clube português sinalizou que poderia ofertar 6 milhões de euros. É importante destacar que o Inter tem 100% do passe do Johnny, ou seja, pagando 6 milhões, o Inter fica para si com 6 milhões de euros. Qualquer valor que for pago para o Inter pela venda do Johnny, o Inter fica com 100% do jogador norte-americano que renovou o contrato até dezembro de 26. É um jogador de mercado e que a gente sabe que o Inter quer realizar a venda dele no meio dessa temporada. O Inter quer fazer pelo menos duas grandes vendas, uma do Johnny e uma do Maurício. O Johnny na janela do meio do ano, o Maurício na janela do final do ano. O ponto é, Betis e Sporting, os dois principais interessados. Betis falou de valores, Sporting começou a falar agora. O Brighton da Inglaterra também em determinado momento fez uma sondagem ao Johnny, se falou também em Napoli, campeão italiano interessado. É importante também destacar que o Johnny tem cidadania, ele é brasileiro com cidadania americana, então ele é norte-americano e brasileiro, e ainda possui o visto italiano, então isso também facilita uma entrada dele lá no cenário europeu, principalmente no futebol italiano, tanto que o Spezia fez uma oferta para ele, mas as condições financeiras, que seria um pagamento de menos da metade do valor à vista e o restante parcelado, não agradou o Inter naquele momento e por isso não saiu o negócio com o Spezia. Agora a coisa cresceu, a gente está falando de Betis e Sporting, que são muito maiores, obviamente, no cenário europeu em relação ao Spezia da Itália, mas Sporting de Portugal não colocou proposta na mesa, mas vem forte. O que eu ainda ouvi no bastidor? O Inter e o staff do Johnny estão apostando muito na pós-data FIFA para a proposta oficial chegar e quem sabe até confirmar a venda dele para sair a partir do dia 3 de julho, a partir da próxima abertura de janela de transferências até para inscrições. A data FIFA é no dia 12, de 12 a 20. O Inter até conseguiu postergar a ida do Johnny para Los Angeles, que seria no dia 4, ele já estaria lá, mas o Inter conseguiu postergar. Ele vai jogar a quarta contra o Nacional e viaja no dia 8 para Los Angeles para se apresentar para as semifinais da Liga das Nações com CONCACAF, quem sabe uma final ou disputa de terceiro lugar da competição. A outra informação importante que eu quero falar sobre volantes é porque pro Johnny sair,
A gente sabe, o Inter queria uma chegada e queria um titular já há bastante tempo. E esse nome é o Gustavo Cuéllar, volante de 30 para 31 anos, colombiano que está no Al Hilal e deve deixar o clube saudita. A gente estava falando nos últimos dias de como o Inter se incomodou no bastidor porque tinha um acerto com o Gustavo Cuéllar e o Corinthians foi lá e atravessou o negócio. E também conseguiu um acerto com o Cuéllar. Mas a informação que vem do Samir Carvalho, repórter muito competente lá de Corinthians no estado de São Paulo, do Café do Setorista, é de que o Corinthians está abandonando o negócio. O Jorge Nicola também trouxe no seu canal, o Corinthians está desistindo, principalmente pelos valores, que eu até falei hoje aqui no canal, no vídeo de mais cedo, como o Corinthians teria uma possibilidade até de dobrar os valores. Só que o Cuéllar queria mais do que dobrar valor e por isso o Corinthians está desistindo desse negócio e não vai aí o Corinthians fechar com o Gustavo Cuéllar, tá praticamente descartada a possibilidade e o caminho tá livre. O caminho tá livre para o Internacional tentar fechar com o atleta de 30 anos colombiano que, repito, tinha um acerto com o Inter conversava com o Cuéllar, e aí eu falo por intermédio do presidente Alessandro Barcelos, que trocava mensagens via WhatsApp com o Cuéllar desde o ano passado, do final da temporada passada, quando o Inter tentou o primeiro contato, conseguiu o acerto com o volante colombiano, conseguiu a liberação do Al Hilal da Arábia Saudita, só que aí veio o Corinthians nesse meio tempo. Agora é possível que se retome essa conversa e o Inter consiga, quem sabe, fechar o Cuéllar para a chegada do meio do ano. Tanto que antes do Corinthians furar esse negócio, o que a gente ouvia no bastidor? Ó, é muito difícil que o Cuéllar não jogue no Inter, porque de fato tá tudo acertado com o jogador. O Al Hilal, apesar da nossa preocupação no bastidor deles quererem a grana, apesar de não precisar da grana, a gente sabe que eles são chatos com grana, então eles pedem dinheiro mesmo assim, queriam 5 milhões de euros para liberar o Cuéllar. O Inter não fez proposta, o Corinthians fez, mas ainda assim, o Inter tinha uma situação muito bem encaminhada com o Cuéllar e que travou naquele momento. Vamos ver se agora, com o caminho aberto, o Inter retoma essas conversas e retoma a tentativa de chegada do Gustavo Cuéllar no meio da temporada, tá certo? Não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que a gente volta para falar mais do Colorado aqui no canal, tá certo? Um abraço e até a próxima!